castigar com cuidado? Primeira coisa, o castigo ele tem que ter relação com o comportamento. Ele não pode ser só para causar sofrimento da criança. Então é assim, você chegou da escola, você deixou as coisas à toa, eu já disse para você não deixar as coisas à toa, agora você vai ficar em pé olhando para a parede. Fica em pé olhando para a parede, é incômodo, vai acabar doendo as pernas, vai ser desagradável, mas não ajuda. O que ajuda? Bom, agora você vai levantar e você vai arrumar. Então, você não está valorizando a arrumação da casa, agora você vai varrer. Então, você faz uma coisa que tem a ver com aquele comportamento que a criança não obedeceu, não agiu corretamente. Outra coisa de castigar com cuidado é que você precisa explicar por que você está fazendo isso. Você não está valorizando o cuidado que a gente tem de deixar a casa arrumada. Você chega da rua, você deixa tudo à toa, seu irmão tropeçou, seu avô pode cair. Então agora você vai ter que fazer isso e isso. Então você vai ter que arrumar, você vai ter que... Então, o que seja que a pessoa coloca, você agora vai ser responsável por varrer a casa, além das outras coisas que já faz. Certo? Bom, aí vem uma pergunta famosa. Eu disse assim, na disciplina coercitiva, você grita com a criança, você ameaça, você bate. Então tem uma pergunta que as pessoas fazem, por que não deve bater? E aí vem 1000 histórias. Mas eu apanhei, não tive nada, não fiquei traumatizada. Eu apanhei, sou uma pessoa ótima. Eu apanhei e melhorei meu comportamento. Ou então assim, eu bati no irmão dele e o comportamento melhorou. Aí tem algumas coisas que eu queria colocar, porque a decisão é dos pais. Na verdade, bater é uma coisa que a gente chama assim, cultural. É uma coisa que muita gente faz e que a maioria das pessoas acha que não tem nada demais. Tem aquela música que diz assim, um tapinha não dói. Eu digo que o tapinha não dói em quem bate. Em quem apanha sempre dói um pouquinho, né? Principalmente se for criança. Mas eu queria falar de algumas coisas que os psicólogos, os educadores, em várias partes do mundo têm estudado sobre o bater e que eu quero que os pais, então, ouvindo isso, pensem, né? Primeira coisa, bater só funciona na hora, não educa. Por que não educa? Porque se você, todo mundo já viu isso acontecer, se você acostuma a criança a bater, ela só faz as coisas certas se tiver o risco de apanhar. Quando ela vai ficar com outra pessoa que não pode bater, às vezes a empregada, às vezes a avó, às vezes a professora, ela não obedece, porque ela aprendeu a só obedecer se tiver com medo. Então, claro que os pais estão vendo que ele não está educando aquele filho, ele está controlando pelo medo. Então, isso não é educativo, é um motivo. Outro motivo é que apanhar, mesmo que não seja muito, geralmente causa sentimentos desagradáveis na criança. Causa raiva, causa medo, causa ansiedade, né? A criança fica nervosa e ela não pode expressar aquilo, obviamente, claramente, com quem bateu nela, porque senão vai apanhar mais. Então ela tende a ficar agressiva, ela tende a, por exemplo, bater no irmão menor. Por quê? Porque o pai e a mãe que bate na criança, eles estão dando uma mensagem que é assim, bater é certo. Por que isso eu estou fazendo? Bater é certo. Às vezes acontece uma coisa interessante que é assim, o pai ou a mãe bate no filho porque ele bateu no irmão. Vou lhe dar uma surra se você bater no seu irmão. E aí dá um nó na cabeça da criança, porque assim, mas então porque o pai e a mãe podem bater e eu aqui não posso bater. Você perde a oportunidade de ensinar essa criança a resolver os problemas sem uma agressão física. Porque, na verdade, o bater pode mesmo prejudicar a criança. Lembra esse medo de traumatizar não sei o quê? Se você bate muitas vezes, você perde a medida, se arrepende, né? Pai e mãe às vezes ficam tão chateados, mas eu não devia ter feito isso, eu não devia ter agido assim, mas acaba repetindo, porque cria o hábito. A criança que apanha, ela vai provocar mais, porque ela fica com raiva, ela fica agitada. Então, acaba virando uma coisa assim, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, você bate mais. Em algum momento, isso pode extrapolar, como se diz. Por exemplo, uma época que os pais estão desempregados, estão nervosos, com
situações difíceis, às vezes com dívida, às vezes com credor batendo na porta, às vezes com problema de comida dentro de casa. A mãe fica nervosa, o pai fica nervoso, e aí ele já criou o costume de bater e ele não percebe que naquela hora ele vai com força demais, que naquela hora ele vai descarregar na criança aquela raiva. Então, se ele já começa desde cedo a encontrar outras formas de educar a criança que não seja bater, ele se protege, ele protege a criança daquela situação que pode acontecer no momento de infelicidade, num período de crise, de dificuldade na vida da família. Bom, o que os pais precisam para educar direito? Eu disse, tem que equilibrar amor, amorosidade com exigência. Então eu vou explicar mais detalhadamente o que seria isso. O que é que eu estou chamando de amorosidade? Não é gostar da criança simplesmente, porque a grande maioria dos pais gosta dos filhos. Se você perguntar, eles amam os filhos, eles fazem sacrifício pelos filhos, eles fazem o que podem. Então eu não vou discutir que o pai ama o filho. O que eu estou chamando de amorosidade é, por exemplo, apoiar a criança, dar apoio à criança quando ela está numa dificuldade. Tem pais que, pela forma que foram educados ou porque não refletem muito, ficam pirraçando a criança, né? Ficam criticando a criança, ridicularizando coisas que a criança não sabe fazer. Isso não é amorosidade no sentido de que não apoia a criança. A criança não sabe fazer, ou não sabe fazer o dever da escola, ou é assim, meio desastrado, derruba as coisas. Então, a amorosidade é apoiar, ajudar aquela criança, não ficar rindo dela, não deixar os irmãos ficarem rindo, né? Por exemplo, atender às necessidades da criança. Se a criança está doente, se a criança precisa de orientação, se a criança precisa de ajuda para alguma coisa, então a amorosidade é atender às necessidades da criança. É mostrar que você ama a criança. Não basta você amar. É preciso que você mostre isso de alguma forma, porque a criança não adivinha, ela não está dentro da sua cabeça nem dentro do seu coração. Então, dependendo da natureza de cada um, você pode falar, oh, meu filho, eu amo você, eu gosto de você. Ou você pode mostrar isso na sua atitude, oh, meu filho, eu fiz isso para você, oh, meu filho, eu fiz isso porque eu gosto de você. Então, você vai mostrar pelas ações, pelas palavras, pelo carinho, um abraço, um beijo, né? A forma que você gosta da criança. E ajudar a criança a se sentir bem. Ajudar a criança, hoje em dia se fala muito de autoestima. Autoestima é a pessoa se sentir bem com ela mesma. Então você poder mostrar para a criança o valor que ela tem, não precisa inventar nada. Não precisa dizer, oh, meu filho, você é a criança mais inteligente do universo. Isso não é verdade, não adianta, não vai ajudar. Mas assim, oh, meu filho, eu gosto de que você é uma criança tão calma. Ou então assim, eu gosto que você é corajoso, você enfrenta as coisas. Outro dia mesmo você viu que tinha uma cobra no quintal do vizinho e você teve coragem, você não saiu correndo. Você está valorizando aquela criança. Isso é amorosidade também. É uma parte da história. A outra parte é a exigência. O que é exigência numa educação correta, adequada, boa? Primeiro, controlar o comportamento da criança, vendo se ela age certo ou errado. É função dos pais saber o que a criança está fazendo. Quanto mais a criança é pequena, mais o adolescente também. Então, assim, eu preciso saber se na escola ele está batendo nos colegas. Eu preciso saber se ele está pirraçando no irmão. Eu preciso saber se ele está fazendo o dever. Eu tenho que encontrar uma forma. Aí, se ela mas eu trabalho, eu estou fora, eu tenho que pensar um jeito, obter alguma ajuda de quem fica com a criança, organizar isso para controlar esse comportamento. Isso é exigência. Ele precisa saber que ele não pode fazer o que quer, que ele tem que agir corretamente dentro daquilo que foi ensinado a ele que é certo. Uma outra coisa de exigência é exigir que a criança se comporte bem de acordo com a idade. Os pais podem sim exigir que a criança se comporte bem. O menino chega no supermercado, quer um brinquedo, quer uma coisa, não recebeu, faz um escândalo. O pai e a mãe têm todo o direito de não aceitar esse comportamento. Agora, ele tem que fazer a gente chama assim, o manejo. Ele tem que agir de uma forma adequada, porque ele não vai levar o menino no supermercado, esperar o menino fazer o escândalo e depois dar um tapa para o povo todo ver que ele sabe criar o filho. Sabendo criar o filho,
precisar, ele vai castigar, ele vai elogiar o comportamento correto e ele vai criar situações. Mas não quer dizer que os pais têm que aceitar qualquer coisa que a criança faz. Quando o comportamento não é adequado, os pais têm todo o direito de exigir que ele se comporte direito. Agora, de acordo com a idade, você não pode exigir certas coisas de uma criança de 2, 3 anos, mas pode dar de 7. Você às vezes não pode exigir certas coisas de uma criança de 7 anos, mas pode dar de 10 ou 11 anos. Então, é saber a medida da idade, né, para poder exigir o comportamento da criança. Impor regras sem medo. Não tenha medo de dizer, olha, isso é para você fazer. Dever de casa é para fazer. É para estudar antes de assistir televisão. Ele pode chorar, ele pode lastimar, ele pode dizer que ele é a criança mais infeliz do mundo. Ele pode fazer um drama, ele pode dizer que a vizinhança toda assiste televisão antes de fazer dever. Mas você tem o direito, como pai e como mãe, de dizer, olha, mas eu refleti, seu pai refletiu, a gente pensou, e assim, a melhor forma é essa. E é assim que vai ser aqui em casa. Às vezes precisa muita força, principalmente quando ele vai crescendo, porque eles todos dizem assim, mas o pai dos outros deixa, a mãe dos outros deixa, aí você se sente a única megera do mundo inteiro. Mas na verdade, faz parte do poder dos pais, da possibilidade de uma boa educação, ele poder impor regras sem medo. Claro que não vão ser regras autoritárias, absurdas, insensatas. Você tem que pensar que aquilo é bom para o menino, para a criança. Você tem que observar, ver se ele está chorando, é um sofrimento mesmo, é manha. Então você tem que prestar muita atenção. Mas uma vez estabelecida a regra, não tem problema, não há prejuízo em ele ter que seguir regras. Ele vai ter que fazer isso a vida toda e é bom ele começar a aprender em casa, né? Bom, castigar com cuidado, que é aquilo que eu falei. Não para machucar, não para assustar, mas relacionado com o comportamento errado e também explicando. Isso é castigar com cuidado se necessário. E outra coisa de exigência, por incrível que pareça, é elogiar os bons comportamentos. Você fez muito certo, era assim mesmo que você tinha que ter feito. Olha, você estava na casa de fulano, aconteceu isso, você agiu corretamente, foi muito bom, eu fiquei muito feliz.